Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, juntamente com você, com a lógica da palavra. Então vamos ver qual é a lógica da palavra, que nós podemos encontrar na Bíblia. Então hoje a temática é: quando a minha oração é impedida. Então vamos ler no livro de Tiago, no livro de 1 João, no livro de 1 João, capítulo 5. Não, vamos ler no livro de Tiago, primeiramente. Tiago, capítulo 5. 1 João, capítulo 5 e Tiago, capítulo 5. Muito bom, né? Então, Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 de Tiago. Diz assim: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Então, quando a nossa oração é impedida, aqui nesse texto de Tiago, capítulo 5, na parte B do versículo 16, diz assim: a súplica de um justo é muito eficaz. A palavra eficaz, ela significa quando é alcançado o objetivo proposto. Então, toda vez que eu alcanço o objetivo proposto, eu estou sendo eficaz. Quanto mais eu alcanço os meus objetivos, mais eficaz eu sou. E aqui, nessa tradução, diz: a súplica de um justo é muito eficaz. Ou seja, a súplica, a oração do justo feita a Deus, sempre é atendida, sempre causa os seus efeitos, ou seja, sempre é eficaz, alcança o seu objetivo. Mas aqui está dizendo a oração de uma pessoa específica, a oração do justo. E quem é o justo? Justo é todo aquele que foi justificado pelo sacrifício de Jesus. Nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados, mas Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para ir até o Pai e, junto do Pai, à direita do Pai, interceder por nós, dizendo: Senhor, olha para o meu sacrifício, olha para o meu sangue derramado e perdoa os meus irmãos. Então agora não existe mais condenação sobre nós, porque Jesus já foi condenado no nosso lugar. Não existe mais maldição sobre nossas vidas, porque Jesus foi amaldiçoado no nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Então o justo é aquele que foi justificado por Jesus. Então a oração do justo é eficaz, ou seja, alcança o seu objetivo. Mas existe algo que pode impedir que a nossa oração seja atendida, ou que ela alcance o seu objetivo. E está aqui descrito também no livro de Tiago. Versículo 14 começa: se algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Não é qualquer tipo de oração, é a oração da fé. Ou seja, é a oração que crê que aquilo que está sendo pedido será concedido. Fé é uma palavra que significa que é ausência de dúvida. Então, se você duvida, você não está tendo fé, porque crer é diferente de duvidar. Então, não é qualquer oração, é a oração da fé, é a oração onde existe ausência de dúvida. Mas aqui ele diz, depois: se houver cometido pecado, será perdoado. Então, você vai orar a oração da fé sobre o doente, e se o doente tiver cometido pecados, ele será perdoado. Mas tem uma coisa que vai impedir que essa oração da fé funcione, ou que o doente seja curado. É se o doente não tiver liberado perdão para alguém.
se ele tiver com mágoa, rancor, ódio no coração. Por exemplo, versículo 16: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Ou seja, aqui está explicando quando é que a súplica do justo é eficaz. Quando que a oração do justo é eficaz? Quando essa pessoa confessa os pecados uns aos outros. E quando ela ora uns pelos outros. Aí ela vai ser curada. Né? Então, quando eu não confesso o meu pecado perante os outros, a minha oração não será atendida. Então eu tenho, o que é confessar os meus pecados? Confessai-vos uns aos outros, né? Confessai vossos pecados uns aos outros. O que é isso? É eu sair dizendo para todo mundo que tipo de pecado eu cometo? Não. É que quando alguém me faz algo de ruim, quando alguém me magoa com palavras e eu não libero perdão para essa pessoa, eu estou pecando. Ou quando aquela pessoa, ela vem pedir perdão para mim, ou então eu errei para com ela e eu tenho que pedir perdão para ela e eu não faço isso, eu estou pecando. Então, quando eu não vou até ela e confesso a ela o meu pecado, dizendo, me perdoa, realmente eu errei, realmente eu te magoei com palavras, realmente eu te feri, eu quero te pedir perdão. Então, tanto quando eu não peço perdão ou quando eu não libero perdão para aquela pessoa que me machucou, ambos os casos eu estou pecando e a minha oração não será atendida. Por exemplo, no livro de Pedro, né, no capítulo 3 do livro de Pedro, também fala a respeito da questão da oração não atendida. Né? Aqui no livro, versículo 7 do capítulo 3, diz assim: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, se eu vivo com minha esposa uma vida de brigas, de contendas, eu guardo mágoa, rancor dela, ódio dela, a minha oração não vai ser atendida. Então, eu tenho que viver com elas a vida do lar com entendimento, dando honra a ela como o vaso mais frágil. Ou seja, eu não vou ficar brigando com minha esposa por não concordar com o desejo dela. Não, né? Eu tenho que viver a vida do lar sem brigar, sem guardar mágoa. Se eu durmo com a minha esposa com raiva dela, sem liberar perdão para ela, a Bíblia diz que a minha oração não será atendida. Então, lá no livro de Mateus, capítulo 5, né, Jesus também fala a respeito da questão da raiva, do perdão. Né? Mateus capítulo 5, Jesus disse o seguinte, a partir do versículo, vamos ver aqui do versículo 21, do 22, né? 21, vamos ver a partir do 21. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava explicando a questão da lei. Né? Jesus estava dizendo, olha, a lei diz, todo aquele que matar será réu de julgamento. Eu, Jesus, porém, vos digo, basta que você sinta raiva no seu coração de alguém para você também ser réu de julgamento. Ou seja, Jesus estava dizendo, se alguém matar, será réu de julgamento. Se alguém sentir raiva de outra pessoa, também será réu de julgamento. E aí ele diz, olha, antes de você ir no altar, se você for no altar levar uma oferta, irmão, me perdoa. É isso que a palavra está dizendo aqui.
antes de você entregar uma oferta no altar, se você se lembrar que tem algo, né, contra alguém, ou esse alguém contra ti, vai até ele, reconcilia-te com ele, peça perdão, né, ou libere perdão para ele, e depois vem e entrega a tua oferta no altar. Ou seja, quando eu estou orando a Deus, eu estou entregando algo a Deus, eu estou entregando louvores, adorações, dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso, mas isso não vai ser ouvido por Deus se eu tiver com mágoa no coração, se eu não liberar perdão para alguém. Então, no livro de 1 a João, capítulo 5, agora sim, vamos lá para 1 João, capítulo 5. Também é uma passagem que reveladora, né? 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 14, aqui na minha Bíblia, está até como título a eficácia da oração, ou seja, quando a oração é eficaz. E aí, no versículo 14 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. Então, aqui o João está falando a respeito da eficácia da oração. Olha, se nós, essa é a confiança que temos em Cristo, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus? Está descrito na palavra. É que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, eu vou orar para que as pessoas sejam salvas. Quando é que as pessoas são salvas? Quando Jesus perdoa o pecado dessas pessoas. Então eu vou orar para que Deus perdoe o pecado dessas pessoas. Aqui está dizendo, se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Então eu vou pedir para Deus para Ele perdoar aqueles que andam pecando ou que pecaram. Mas aí, no versículo 16, na parte B, diz o seguinte: este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por este digo que não ore. Aí a Bíblia fala de um pecado para a morte. Esse pecado para a morte é quando você não libera perdão. Porque Jesus disse também lá em Mateus, né, no capítulo 6 ou 7, se não me engano, onde fala a respeito da oração do Pai Nosso, ele disse: porque se vós perdoardes aqueles que lhe ofenderam, o Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aquele que vos ofendeu, o Pai que está no céu também não vos perdoará. Ou seja, se você não liberar perdão, Deus não vai ouvir a sua oração, né? Aquela pessoa que pecou, que ela não quer liberar perdão, que ela não quer de jeito nenhum perdoar a pessoa que lhe magoou, se eu orar por ela, a minha oração não vai ser ouvida. Porque Deus já disse: meu filho, eu não posso atender o teu pedido, porque eu estou desrespeitando um princípio meu, que é: eu só perdoo quem libera perdão. Então aquela pessoa não liberou perdão para outra, então eu não posso orar por ela dizendo: olha, perdoa Deus, perdoa ela. Aí Deus vai dizer: não posso perdoar porque ela não liberou perdão. Eu só perdoo quem perdoa. Então aqui essa passagem está falando a respeito disso. São muitas as passagens que falam quando a nossa oração ela é impedida. Por exemplo, aqui no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e será dado. Então eu não tenho sabedoria, eu vou orar para Deus, eu vou pedir: Senhor, me dê sabedoria. E Ele vai me dar livremente, sem criticar. Deus ele não vai julgar: para ti eu dou, para ti não. Não, Ele não vai criticar, Ele não vai fazer acepção, Ele vai dar. Agora tem uma condição, versículo 6: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então, se eu peço sem fé e duvidando, a minha oração não será ouvida. E se eu sou inconstante nos meus caminhos, uma hora eu estou na igreja, outra hora eu estou pecando, uma hora eu estou na igreja, uma hora eu estou pecando, uma hora eu estou adorando a Deus, outra hora eu estou adorando o diabo, a Bíblia diz que eu
as minhas orações não será atendida. Eu não posso esperar receber nada do Senhor, né? Nada do Senhor. Então, a Bíblia ela está recheada de coisas, né? No próprio livro do Tiago, capítulo 4, diz assim: cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter, brigais e fazei guerras, nada tendes, porque não pedis. Versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Então tem pessoa que pede a Deus, mas não será ouvida. O seu pedido não será atendido. Por quê? Por que sua oração não será ouvida, não será atendida, será impedida? Porque ele está pedindo para gastar nos seus próprios deleites. Senhor, me dá um carro, me abençoa um carro. Para que ele quer um carro? Para atrair mulher, para adulterar, para fornicar, para encher o carro de mulher, para se aparecer diante dos amigos, né? Com o coração cheio de orgulho, para querer se amostrar diante dos homens. Parece que ele quer um carro. Senhor, me dá uma casa. Para que ele quer uma casa? Ele quer uma casa para fazer festa, ele quer uma casa para fazer orgia. Ele não quer uma casa porque ele quer casar e quer ter um lar e construir uma família e ter filhos. Não, ele quer ter uma casa para os seus próprios deleites. Para que ele então quer ter um emprego bom, um salário bom? É para investir o dinheiro na obra de Deus? É para financiar cruzadas, evangelismo? Não, ele quer ter um emprego melhor porque ele quer charlar, né? Ele quer fazer festas, ele quer comprar um carrão, ele quer ter ele já tem um carro, mas ele quer ter, né, um conversível, quer ter um carrão e tal. E aí, Deus vai ouvir? Não. É a mesma coisa que um filho pedir: pai, me dá R$50 porque eu quero comprar cocaína. O pai não vai dar esse dinheiro para o filho, porque sabe que aquilo que ele der para ele vai destruir ele. Amados, que a sua oração seja atendida, porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas libere perdão e peça sem duvidar. E jamais seja inconstante em todos os seus caminhos. E a sua oração vai ser ouvida, e você vai prosperar, e você vai ser abençoado, e Deus vai lhe usar para alcançar milhares e milhares de vidas. Em nome de Jesus.